Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e na aula de hoje trataremos sobre um dos relatórios contábeis mais importantes, principalmente sobre o ponto de vista de gestão e de apuração de impostos, que é denominado de demonstração do resultado. Então, esta demonstração do resultado, existe uma padronização pela qual ela deve ser elaborada. Esta padronização ela respeita normas internacionais de relatórios financeiros e que existem alguns grupos pelos quais a demonstração do resultado deve ser apresentada, alguns grupos mínimos. E é justamente sobre estes grupos que eu vou apresentar a cada um de vocês hoje. Então, a demonstração do resultado ela acaba iniciando por aquilo que nós chamamos de receita operacional bruta. Nesta receita operacional bruta, normalmente estão vinculados aqueles valores decorrentes de vendas de mercadorias, de produtos e também da prestação de serviços. Normalmente, o reconhecimento desses valores ele coincide com a emissão de um documento fiscal, ou uma nota fiscal ou um cupom fiscal. Mas nos padrões internacionais de hoje, o momento oportuno para que nós possamos reconhecer uma receita operacional bruta é quando há a transferência dos riscos e dos benefícios para o comprador. Normalmente, essa transferência de risco e de benefícios se dá pela emissão da nota fiscal. Mas, de todo modo, este é o momento oportuno do reconhecimento da receita operacional bruta. Então, após o reconhecimento desta receita operacional bruta, a sequência seguinte da demonstração do resultado viria um grupo denominado de deduções da receita operacional bruta. Estas deduções da receita operacional bruta, normalmente elas são decorrentes dos impostos que influenciam sobre as vendas, sobre este faturamento, sobre a emissão da nota fiscal. PIS pode ser um destes impostos, PIS sobre faturamento, ICMS sobre as vendas, IPI sobre o faturamento, COFINS sobre a receita operacional, ISS, então aqueles vários tributos que de alguma forma eles têm incidência e a base de cálculo desses tributos acaba sendo a receita operacional. Além destes tributos, existem dois outros fatores que podem influenciar como deduções da receita operacional bruta, que são as devoluções de vendas e os cancelamentos das vendas. As devoluções ocorrem normalmente quando alguém vende um produto ou uma mercadoria para uma determinada empresa e ao chegar até a empresa esse produto, esta mercadoria, a empresa devolve por não estar de acordo com aquilo que foi comprado. Às vezes uma mercadoria foi errada, ou em quantidade maior, ou em quantidade menor, isso acarretaria a devolução. Aí é emitido um documento fiscal, uma nota fiscal de devolução, e aí nós teríamos que, para quem vendeu, contabilizar isto como uma devolução de vendas dentro da dedução das receitas operacionais brutas. O cancelamento ocorre normalmente quando a mercadoria ou produto ainda nem saiu da empresa. Foi emitida a nota fiscal, ela estava aguardando de repente um embarque, uma saída deste produto, desta mercadoria da empresa, e neste tempo de aguardo, de espera, acabou o cliente cancelando aquela compra. Aí teria que fazer o registro deste cancelamento neste grupo de deduções da receita operacional bruta. Além dos impostos, além de devoluções e cancelamentos, temos ainda os descontos incondicionais, que são aqueles descontos dados na nota fiscal. Muitas vezes, em função de que o cliente comprou em grandes quantidades ou ele é um cliente que já tem uma política de fidelidade e aí a empresa concede um desconto sobre a nota fiscal. Esse desconto incondicional, então, ele seria classificado contabilmente como uma dedução da receita operacional. Muito bem, receita operacional bruta menos as deduções, chegaríamos na receita operacional líquida. Então, a receita operacional líquida é apenas a diferença entre os dois. Após viriam os custos, chamados de custos operacionais.
E cada tipo de negócio teria os seus custos específicos. Se é um comércio, teria a sigla seria o CMV, custo da mercadoria vendida. Se é uma indústria, teria o CPV, que é o custo do produto vendido, e na prestação do serviço teria o CSP, que é o custo do serviço prestado. Então, estes valores, eles viriam dentro deste grupo de custos operacionais. A receita operacional líquida menos os custos operacionais, nós chegaríamos no lucro bruto. Então, percebam que antes do lucro bruto não há despesas. Antes do lucro bruto, ou há custo ou há deduções, mas não despesas. Porque as despesas operacionais, elas viriam a partir de agora. Então, tradicionalmente, convencionou-se que as despesas operacionais, elas acabam sendo divididas em duas, minimamente em duas. Essas duas seriam as despesas administrativas e as despesas comerciais. As despesas administrativas, como o próprio nome induz, seriam aquelas necessárias para a administração do negócio como um todo. Assim, se a empresa tiver gasto com salário, com energia elétrica, com telefone, com internet, seja lá o que for, da área administrativa, acabaria sendo classificada na contabilidade como uma despesa administrativa. Se tivesse esses gastos vinculados à área de vendas, naturalmente nós iríamos classificar na contabilidade como despesas comerciais ou despesas com vendas. E aí teríamos salários dos vendedores, comissões, prêmios, fretes sobre vendas, gastos com propaganda e publicidade. Todos esses itens acabariam sendo classificados como despesas operacionais. Existem algumas empresas que querem uma melhor qualidade da informação e essas despesas operacionais elas vão sendo desmembradas. E aí criam-se aquilo que normalmente é chamado de centro de custos ou centro de responsabilidades ou centro de lucros, que seriam subdivisões dentro da demonstração do resultado para uma melhor gestão dos gastos daquelas áreas. Mas minimamente a despesa comercial e a despesa administrativa acaba aparecendo na estrutura da demonstração do resultado. Lucro bruto menos estas despesas operacionais, né? Então viria nessa sequência, e após estes dois nós teríamos as outras receitas operacionais quando positivas ou diminuídas as outras despesas operacionais. Estas outras receitas ou outras despesas, elas seriam aquelas entradas prováveis de recursos ou saídas prováveis de recursos que não são decorrentes da atividade principal da companhia. Por exemplo, a empresa é uma indústria e ela fabrica automóveis. A receita operacional é decorrente da venda do automóvel, da prestação do serviço em relação àquele automóvel. Aí vamos supor que passou um determinado período de tempo, uma das máquinas que produz o automóvel vai ser vendida. Então esta máquina provavelmente gerará uma receita e será classificado como outras receitas operacionais, porque a empresa não é constituída para vender aquela máquina, mas vai gerar uma provável entrada de recursos. Se eu tiver gastos, né, para entregar esta máquina a alguém que comprou, eu teria outras despesas operacionais. E aí esses dois itens viriam classificados, então, dentro da estrutura nesta subdivisão. Outras receitas operacionais ou outras despesas operacionais. Lucro bruto diminuído das despesas operacionais, somada às outras receitas ou diminuída as outras despesas operacionais, nós chegaríamos no conceito de lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos. E aí viriam os resultados financeiros propriamente dito. Esse resultado financeiro, quando positivo, ele será uma receita financeira e quando negativo, uma despesa financeira. O que gera receita financeira para uma entidade? Por exemplo, vamos supor que ela tivesse um dinheiro no banco, um dinheiro que ela não iria aproveitar em determinado momento, aí esta entidade resolve aplicar este recurso.
Na aplicação do recurso gera rendimentos. Este rendimento é um exemplo de uma receita financeira para uma empresa que não tenha nenhum vínculo com instituição, ou seja, ela não é um banco, ela não é uma factory, ela é uma empresa tradicional, mas teve um rendimento no mercado, né? Teve um rendimento sobre uma aplicação financeira. Aí gera receita. Vamos supor que esta mesma empresa ela tivesse um endividamento bancário. Aí ela tem que pagar empréstimos com juros. Este empréstimo, esses juros que seriam pagos, pode ser um exemplo de uma despesa financeira. E temos vários outros, né? Um desconto concedido para alguém é uma despesa financeira. Um desconto obtido é uma receita financeira. E aí acabam sendo englobados neste grupo de contas aqui, denominado de resultado financeiro. Então, o resultado operacional que a companhia teve antes do resultado financeiro, somado ou diminuído este resultado financeiro, daria a base de cálculo para os impostos, que nós denominamos de lucro antes dos impostos. E aqui cabe uma ressalva: esta estrutura seria adequada para aquelas empresas que têm o lucro tributado com base no lucro real, cuja base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é o lucro e não o faturamento. Então, neste caso aqui, lucro antes dos impostos descontados o IRPJ, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, e descontada a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, nós chegaríamos aí sim no lucro líquido do exercício. Ou, se não foi muito adequada aquela gestão em determinado período de tempo, chegaria a um prejuízo líquido do exercício. Então, esta é a estrutura completa da demonstração do resultado do exercício. Percebam que ela é bastante dedutível, saindo de valores brutos, que é a receita, e na medida do tempo e das operações vai diminuindo todos aqueles outros valores que acabam sendo realizados ali dentro da demonstração do resultado. Aqui cabe uma ressalva: se essa demonstração ela for publicada de fato, ela começa a partir desta linha aqui, receita operacional líquida, atendendo a padrões internacionais de contabilidade. E a diferença entre a receita bruta e a receita líquida, ela acaba sendo explicada em notas explicativas. Esse é um padrão mundial que ouve-se por bem adotar, considerando que cada país tem os seus tributos diferentes e é muito difícil para o investidor compreender sobre essa quantidade enorme de tributos que os países possam ter. Então, traria mais benefício analisar a demonstração do resultado a partir da receita operacional líquida ou das vendas líquidas, como normalmente é publicado. Ok? Então, a demonstração do resultado tem esta função extremamente importante do ponto de vista de gestão, para que os gestores, os empreendedores, eles consigam dimensionar aonde que há mais gastos dentro da demonstração, dos negócios, e aí atuar firmemente sobre esses gastos, procurando reduzi-los ou muitas vezes cortá-los, principalmente em épocas em que os resultados não estão muito favoráveis para a empresa. Então, falamos em demonstração do resultado, associamos sempre que ela medirá a gestão adequada ou não de um determinado empreendimento ao longo de pelo menos um ano. O ideal é que seja num período menor, que seja elaborado prioritariamente mensalmente. Tá ok? Espero que todos tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostarem, por favor, deem um like lá no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, e não deixem de compartilhar. Assim, nós fazemos com que o maior número de pessoas se interessem sobre assuntos importantes relacionados à contabilidade e finanças. Um abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo.